Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Plenitude com Reinaldo Albuquerque, nosso 11º, né? Isso aí. 11º episódio hoje, olha só, tem muito conteúdo bom. Se você não assistiu os anteriores, volta aí porque vale a pena, né? Assiste todos eles. Não esquece de, enquanto tá rolando aqui o nosso podcast, você também comentar. Deixa teu comentário, vai conversando com a gente enquanto isso, pra gente também poder acompanhar o que você tá sentindo, como que você tá recebendo todas essas informações. E curta, né? Se inscreve no canal, se for possível. E também compartilha esse podcast, esse episódio, para que mais pessoas possam ser alcançadas. O assunto de hoje é incrível, tá? Hoje nós vamos falar, Reinaldo Albuquerque, sobre confiança sobrenatural, né? E antes da gente começar aqui, eu já tava falando aqui pro Reinaldo o quanto que isso é essencial na vida do homem, né? Na vida de qualquer pessoa. Então, Reinaldo Albuquerque, confiança sobrenatural. É isso aí. Vamos falar hoje sobre fé. É, muito bom. É uma confiança que vai além de nós mesmos. Nós somos limitados, não adianta. Né? Eu posso acreditar, nos últimos nós falamos sobre confiança natural. Por mais que eu tenha autoconfiança, por mais que eu acredite no meu potencial, chega um momento na vida que acabou. Eu tenho um limite. E o que vai acontecer depois desse limite? Aí entra o sobrenatural. Eu falo bastante, Natan, Deus, ele é especialista em sobrenatural. O natural pertence a nós, mas o sobrenatural pertence a Deus. E a gente precisa aprender a desenvolver essa confiança sobrenatural. Entender que aquilo que eu não posso, eu tenho um pai que pode fazer por mim. Muito bom de verdade. Como manter a paz... por que confiar em Deus exige o desapego do controle? Reinaldo, como que você consegue trazer essa explicação aí para nós? Primeiro porque a fé não depende de provas. Muito bom. Prepara teu coração hoje aí, tá? A fé, ela não depende de provas, né? A fé, ela vem através de um relacionamento. Eu só acredito em alguém quando eu confio em alguém. E eu só confio em alguém a partir do momento que eu me relaciono com esse alguém. Você não vai confiar numa pessoa que você viu pela primeira vez. E aquilo que às vezes uma pessoa que você não conhece, ela tá te falando, para você acreditar nela, você tem que confiar. Que são coisas diferentes. Para eu acreditar na tua palavra, eu tenho que confiar em você. E para eu confiar em você, eu tenho que te conhecer. Muito bom. É a mesma coisa. Por que as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus? Porque elas não se relacionam. Porque a partir do momento que há um relacionamento com Deus, você vai desenvolvendo a tua fé de maneira que você começa a confiar nele. Agora, sem relacionamento, apenas de ouvir, a tua fé se torna limitada. E muitas vezes são as experiências da vida que vão fazendo com que a nossa fé seja fortalecida. Um exemplo bíblico disso é o exemplo de Jó. Era um homem íntegro, um homem que tinha tudo. Se você olhar para a história de Jó, faltava alguma coisa para ele? Ele tinha uma boa família financeiramente, ele era um homem rico, próspero, era abençoado em tudo. No entanto, Deus queria elevar o nível de fé de Jó. E mesmo assim, quando a gente olha, por exemplo, de Jó, ele já tinha uma fé que era uma fé além do que a maioria das pessoas tem hoje. Porque quando acontece toda a tragédia que aconteceu na vida dele, em nenhum momento ele blasfema. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Mas essa era uma confiança natural que ele tinha. Porque se você lê o livro de Jó, a sequência do texto, você vai perceber Jó tentando justificar aquilo que havia acontecido na vida dele. Toda vez que eu tento justificar uma situação, por mais trágica que seja, a tragédia que for, toda vez que eu tento justificar uma coisa que aconteceu, que eu não sei o porquê aconteceu, eu estou tentando de maneira natural trazer uma explicação. Era o que Jó estava fazendo, tentando justificar aquilo que estava acontecendo com ele. E aí quando chega lá no capítulo 38 do livro de Jó, Deus começa a falar com Jó. E quando Deus chama a atenção de Jó e Jó começa a se relacionar com Deus, Deus começa a perguntar para ele: onde é que você estava? Quando eu coloquei o fundamento da terra, quando eu dei ordem, para as águas do mar parar na beira da praia. Então, quando Deus começa
questionar Jó, e Jó começa a se relacionar com Deus, chega no final ele diz, bem eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E Jó ele diz assim, eu percebo que eu te conhecia somente de ouvir falar. Hoje eu te conheço de verdade. Então isso é fé, Nathan. É quando você conhece Deus como ele realmente é, não como alguém te contou. É a intimidade. Muito bom. Falando assim sobre essa questão de fé, nós temos aí Abraão, né, como o pai da fé. É isso, né, Reinaldo? Pegando esse exemplo bíblico, pegando aí essa direção sobrenatural para a nossa vida, o que o exemplo de Abraão nos ensina sobre fé e propósito? A fé, eu anotei aqui, ó, ela é muito mais sobre quem guia do que para onde você vai. É o caso de Abraão. Quando ele foi chamado, ele não sabia para onde ele ia. Mas ele acreditou naquela voz. Por que Abraão acreditou na voz de um Deus que ele não conhecia? Porque aquela voz falou com ele de um jeito que ninguém havia falado antes. Todos os deuses que ele criou, porque aonde o seu pai ele criava imagem de escultura, então ele ajudava provavelmente a criar, né, aquelas imagens junto com o seu pai. Nenhum daqueles deuses conhecia de verdade a maior necessidade de Abraão. Qual era o sonho de Abraão? Ser pai. O sonho de Sara. Qual é o casal? O casal normalmente se casa, né? Antigamente se tinha muito mais filhos do que hoje, né? Hoje tem alguns casais que casam, eles querem só ser pai de pet, né? Querem ter filhos. Mas naturalmente um casal, né? Quando se ama, ele tem como o fruto do amor os filhos, a família. Então, e ele tinha esse mandamento. Então Abraão queria ser pai, Sara queria ser mãe, mas nenhum daqueles deuses ali conseguiu responder a Abraão de acordo com a sua real necessidade, o seu maior sonho. E de repente ele ouve a voz de um Deus que conhece ele tão profundamente que chama ele e diz, olha, eu vou multiplicar a tua descendência. Muito bom. A tua descendência vai ser tão grande, né, quanto as estrelas do céu, a areia do mar. E ele ouve aquela voz e ele acredita naquela voz, sem ter visto, né, sem ter talvez uma experiência anterior. E ele saiu sem direção, porque não importa o caminho quando você sabe a voz que está te guiando. Muito bom. Olha aí. Uma grande lição, né? Não é somente um ensinamento, né? Mas é uma grande lição. E como desenvolver a sensibilidade para obedecer essa voz que você falou, a voz de Deus, Reinaldo? Na verdade, a gente tem... Até a pergunta, ela vem de desenvolver a sensibilidade para obedecer. Eu diria desenvolver a sensibilidade para ouvir. Porque se você sabe que Deus está falando com você, você não vai obedecer? Quem é doido de ouvir Deus falar e não obedecer? Muito bom. Então hoje é você calar as outras vozes para você poder ouvir a voz de Deus. Porque a partir do momento que você ouve a voz de Deus, você não vai ser bobo de você dizer não. O problema é quando você não tem convicção de que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus. Então, como que eu sei que é a voz de Deus? A Bíblia fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Você provavelmente já foi debaixo de uma cachoeira, né? Foi. Então, quando você está fora, longe da cachoeira, você consegue ouvir todos aqueles que conversam com você ao redor. A partir do momento que você entra debaixo da cachoeira, você consegue ouvir alguém falando ao teu redor? Não. Por isso que a Bíblia fala, a voz de Deus é como o som de muitas águas. É quando nenhuma voz ao teu redor fala mais alto do que a voz que fala dentro de você. Aí você está conseguindo ouvir a voz de Deus. Só que para isso a gente precisa muitas vezes parar. E essa é a dificuldade das pessoas hoje. A maioria das pessoas ora, Nathan, e ora muito. Mas pergunta na igreja quantos, depois de uma oração, eles param em silêncio para ouvir a resposta de Deus às orações que acabaram de fazer. Meu Deus. Então, o mesmo tempo que eu gasto, às vezes, eu tenho o hábito de, as minhas orações eu escrevo. Eu tenho o hábito de escrever as minhas orações. Então, o mesmo tempo que eu gasto escrevendo as minhas orações, eu tenho que gastar
parado, esperando para ouvir a resposta. É lógico que tem coisas na minha oração que a resposta não é de imediato. Mas mesmo assim, eu preciso ouvir eu preciso ter clareza da voz, sabe? Do que eu preciso fazer a partir desse momento, né? E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não faz. As pessoas oram, amém, Senhor, em nome de Jesus, amém. E vira as costas e vai pro seu dia a dia, vai fazer suas coisas como se... aquela oração, na verdade, foi só, Deus, tá aí. Uma programação. Eu tô cumprindo... aí entra a diferença de espiritualidade e religiosidade, né? Porque a verdadeira espiritualidade é eu ter essa conexão com o Espírito de Deus. Eu ter essa conexão espiritual. A religiosidade é aquilo que às vezes eu faço simplesmente por causa de uma rotina. Eu vou na igreja, eu oro porque eu sou cristão, eu tenho que orar. Isso é religiosidade. E hoje muitas pessoas estão se tornando religiosas e menos espirituais. Só que Deus não é religioso, Deus é espírito. E para adorar a Ele, eu preciso de forma espiritual adorar e com verdade, né? Então, une o natural com o espiritual. Bom, né? Costumo dizer assim que nós vivemos uma geração em que as pessoas escolhem Deus como se fosse um filme no Netflix, né? Aquele que mais me agrada, né? O momento que eu mais preciso e assim por diante. Quando a gente para ver, ouvir tudo isso que você está falando, Renato, a gente entende que realmente há uma intenção no nosso coração que precisa estar de acordo com o propósito de Deus também, né? Que se não estiver correto, nunca vai alinhado, né? As coisas não acontecem. É porque volta na questão de identidade, quando nós falamos nos episódios anteriores, o pai, ele dá destino, né? Então, o meu destino está ligado com a vontade do pai para a minha vida. E eu preciso entender qual é essa vontade. Se eu não entendo qual é essa vontade, eu vou viver a minha vida muitas vezes de forma errada, né? Adianta eu chegar no final da minha vida, quando eu me encontrar com Deus e Deus disser, poxa, não era isso que eu queria para você. A vida toda. A vida toda eu trabalhei, Senhor. Porque a Bíblia fala, vai ter pessoas que vão chegar lá e vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. E por que vai acontecer isso? Porque vai ter pessoas que não vão ter feito aquilo que precisariam fazer, porque fizeram aquilo que quiseram fazer. Então, somente ligadas na terra. É o caso de Pedro. Quando é que Pedro entendeu o chamado dele? Quando ele entendeu quem era Cristo. Quando todo mundo estava saindo diante de um discurso pesado de Jesus, todo mundo estava indo embora, né? Os discípulos chegaram, mestre, está todo mundo se afastando, e o Senhor diz, e vocês, o que vocês querem? E aí Pedro diz, não, Senhor, para onde nós vamos isso? E só tu tens as palavras de vida eterna, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e diz, pois bem, Simão, tu és Pedro. E sobre essa pedra. Sobre esta pedra. Então, a identidade de Pedro, ele descobriu quando ele conheceu Jesus. É isso que falta muitas vezes para as pessoas, essa sensibilidade para ouvir a Deus. Porque a partir do momento que você ouve, você não é bobo de não obedecer o que Deus está pedindo. Muito bom, muito bom. Reinaldo, próximo episódio, o que vai rolar? Qual é o assunto? O que nós podemos dar aí como episódio? Aliás, spoiler do próximo episódio. Sim. Nós vamos falar sobre a confiança no meio do caos. Muito bom. Porque a confiança natural no meio do caos, ela desaparece. Então, num desespero, num aperto, a confiança natural vai embora. Aí entra a fé. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Muito bom. Então, não esquece, você que está nos assistindo hoje, tem mais episódio, tem mais conteúdo bom pela frente, por vir. Não esquece de curtir esse vídeo de hoje, esse episódio de hoje. Não esquece de comentar, deixar o teu comentário aí também. Fala o que você tá achando, o que você tá aprendendo com tudo isso. E compartilha esse episódio para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam alcançadas. É isso, Reinaldo? Isso, Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu!